Um dos grandes problemas que a igreja cristã enfrenta é o problema da convivência. Sempre nas igrejas acontecem desavenças, acontecem relacionamentos que podem ser quebrados. E o que a palavra de Deus nos tem para nos orientar com relação a este importante tema? O apóstolo Paulo, ele encontrou no seu ministério, na igreja de Corinto, esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento. O apóstolo Paulo escreveu quando estava na cidade de Éfeso, estava um tanto que distante, mas traziam os seus cooperadores notícias a respeito da igreja de Corinto. Uma igreja que estava na Grécia e era uma igreja que tinha grandes dificuldades com relação a este assunto. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1, ele faz uma saudação e ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Esse irmão tem menção desse nome no livro de Atos. Era um irmão também que escreveu essa carta aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, e ele usa a expressão aos santificados, que significa separados. A igreja em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Apesar das manifestações carnais que essa igreja produzia, o apóstolo Paulo chamava igreja de Deus, como encontramos aqui no verso 2. Ele também usa a expressão santificados em Cristo Jesus. Isto é, separados do mundo e consagrados em Cristo Jesus. Ele usa mais a expressão chamados para ser santos. Outra expressão que tem esse significado de separação, de serem pessoas que realmente têm toda a sua vida consagrada ao Senhor. E ele diz mais, com o direito de invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aparentemente, com essa saudação, podemos observar, deduzir que existia uma coexistência harmônica naquela igreja. Mas, infelizmente, quando o apóstolo Paulo vai escrevendo este primeiro capítulo, ele faz uma exortação à unidade da igreja. No verso 2,
Ele diz então: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. A palavra divisões, ela também significa cismas ou dissensões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse era o pedido do apóstolo Paulo. É como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas aqui nesse caso, essa união não existia. Ele diz mais: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. Essa é o nome de uma cristã que deveria ser influente, que na sua casa foi observado que havia contendas entre vós. Que tipo de contenda? Cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então cada um tinha uma preferência por determinado obreiro, por determinado pastor. E isso não era bom. E o apóstolo Paulo utiliza a expressão que, usando uma palavra metafórica do corpo humano, a respeito do Senhor Jesus Cristo. A igreja, em muitos escritos do apóstolo Paulo, ela é colocada nessa figura metafórica de um corpo. O corpo deve ser unido. E o apóstolo Paulo então diz: acaso está Cristo dividido? O corpo físico é um só. Ele, embora formado de muitos membros, assim também se dá com a igreja, que é o corpo de Cristo, a qual não pode ser dividida. E o apóstolo Paulo, ele, novamente, escrevendo a esta igreja, no capítulo 12, ele fala a respeito disso. Porque, no capítulo 12, verso 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E ele vai argumentando a respeito dos nossos órgãos corpóreos, que todos são importantes. O olho, o ouvido, o pé, a mão, todos são importantes no corpo do Senhor Jesus Cristo. Daí não pode haver divisão. E Paulo vai dizer mais no verso 13 de 1 Coríntios capítulo 1. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então essa era a situação. Qual seria então o remédio? E qual o remédio também para os nossos dias? O apóstolo Paulo, ele
vai dar o remédio a respeito da proeminência do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça deste corpo. Daí, ele vai utilizar, a partir do verso 21, a proeminência, a mensagem unificadora que ele dá para aquela igreja e é aplicável para os nossos dias. Ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo, ele fala da cruz de Cristo, da mensagem da cruz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o símbolo da nossa redenção. Todos nós só podemos nos gloriar na pessoa de Cristo. Não temos nada para nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. E Paulo, pregando a esta igreja que tinha muita influência da chamada filosofia e sabedoria grega, ele vai dizer que aqui está a verdadeira sabedoria. Aqui está a infinita sabedoria que somente Deus poderia manifestar através do Senhor Jesus Cristo. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse deve ser o tema da pregação. Aqui encontramos a plenitude das bênçãos. Daí, para concluirmos, devemos saber que cada igreja é do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, e poderia também ser conhecido como Atos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ali nós encontramos o início da igreja. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 16, ele diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Daí, a cruz de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é que concede esta união, porque o corpo é de Jesus. Não pode haver grupinhos na igreja. Cada um deve trabalhar
de acordo com o seu talento. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro, conforme Efésios capítulo 4, ele diz o texto que ele concedeu dons aos homens, concedeu talentos, que é uma disposição não somente natural, mas principalmente espiritual, para fazer a obra do Senhor. Cada um deve trabalhar com o seu talento. Todos recebem talento. Devem trabalhar servindo a Cristo e fazê-lo com o melhor intuito possível, porque estão fazendo para o Senhor Jesus Cristo, tendo consciência de que o Senhor Jesus é o Senhor e nós somos simplesmente servos. Estamos aqui para servir, não para sermos servidos. E daí devemos dar todo o respeito a esse Senhor que é o dono das nossas vidas. E Paulo conclui no verso 30 e 31 deste capítulo 1 de Coríntios, dizendo: mas vós sois dele, quem? Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus dê para você, prezado ouvinte da palavra do Senhor, esse espírito de conciliação, espírito de paz, espírito que vem realmente do Espírito, com frutos do Espírito Santo. São domínios próprios, amor, benignidade, bondade, mansidão. São frutos que não têm limite, que devem abundar ricamente no coração daqueles que servem ao Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja na atualidade, que realmente possa haver esta unidade do corpo do Senhor, que não haja divisões, que não haja conflitos, mas que haja somente o desejo de servir ao Senhor, engrandecer o seu nome e proclamar a sua salvação, a extensão do teu reino aqui na terra. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.